Olá, meus queridos e queridas. Para quem não me conhece, eu sou o Jander, eu sou astrólogo. Eu trabalho com outras terapias, então constelação sistêmica, técnicas xamânicas, tudo isso fez parte do meu processo de aprendizado. Trabalhei com coaching muito tempo, mas agora eu estou muito focado na astrologia e a astrologia tem ganhado uma proporção muito grande na minha vida. Então, me formei como astrólogo e comecei a atuar, e aí as coisas não pararam. Então eu trabalho com astrologia, com a consulta do seu mapa astral, do seu horóscopo pessoal. A gente vai falar um pouquinho mais disso para a gente entender como é que essas coisas funcionam. As pessoas geralmente tendem a ir no astrólogo uma vez por ano. Como é que funciona uma consulta de mapa astral, para quem tem curiosidade? Primeiro, aliás, acho que é bom a gente falar quais são os benefícios que isso pode te trazer. Eu costumo brincar que fazer um mapa astral é como se você estivesse lendo a bula da pessoa. É algo que te dá sentido, direcionamento, clareza. Tanto de quem você é, como você funciona na tua parte comportamental, por exemplo, na tua relação com família, com relacionamentos, com trabalho, tudo isso você pode entender muito melhor com o seu mapa astral. Entender para onde você deve direcionar os seus esforços, que caminho seguir. Então traz muita clareza, sabe? Muita consciência. Além de a gente investigar os ciclos de vida e os momentos que você está vivendo, que é o que a gente chama dentro da astrologia de previsões. Então, uma consulta de mapa astral contempla essas duas partes. Sem curiosidade, só para falar rapidinho como é que funciona uma consulta, ela é basicamente dividida em duas partes. As pessoas geralmente vêm no astrólogo uma vez por ano. Então, a primeira vez que você vem, por exemplo, uma consulta comigo, eu vou fazer seu mapa astral, vou ler a tua parte comportamental, desafios, propósito, missão, carreira, trabalho, relacionamento, a gente vai falar disso e depois a gente vai partir para as previsões. E aí você vai sair com o teu calendário de previsões completas. Lembrando que previsão são as melhores indicações. Então, nesse momento está muito favorável para acontecer uma promoção. Nesse momento você está passando um ciclo de vida que te pede para descartar alguma coisa do teu passado. Deixe isso para trás ou faça mudanças a respeito dos seus ganhos e gastos. Então a gente vai ver esses ciclos nas previsões. Já na segunda vez, aí é só previsões. Então a consulta leva geralmente 2 horas. Na primeira vez a gente faz a parte comportamental e previsões, e aí quando você voltar no próximo ano é só previsões. O mesmo tempo de consulta, 2 horas. Mas aí a gente consegue olhar as previsões milimetricamente na segunda consulta. Eu acredito que a astrologia traga muita clareza e conhecimento, tanto de quem você é, quanto para onde você deve seguir. Então, estou em dúvida quanto a que profissão escolher, a qual caminho profissional, quero fazer uma mudança de carreira. No relacionamento, já não estou me sentindo muito bem, é muito interessante entender o que você busca numa pessoa, o que te satisfaz, para que de alguma maneira você não fique investindo tempo em algo que não vale a pena. Então já saber disso te dá clareza. Você pode ver a tua parte de ganhos e gastos, ver relações do passado, missão de vida, propósito, coisas que você precisa deixar para trás para crescer, abandonar, enfim, algumas coisas que não te fazem bem e outras coisas que você deveria seguir olhando para elas, para cumprir teu propósito, vencer seus karmas, evoluir. Então tudo isso dá pra gente saber pelo mapa astral. Sinceramente, eu sou muito suspeito para falar, mas para mim é literalmente algo que muda a vida da gente, assim. Eu vejo as pessoas virem consultar, virem aqui consultar, e elas sempre voltam, e agradeço por isso, mas sempre, você pode olhar os depoimentos que é sempre clareza, consciência. A pessoa às vezes está passando um momento que ela não sabe o que fazer e o mapa ajuda muito, 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 assim. Profissional, relacionamento social, dinheiro, mudança de trabalho, é raro eu te falar uma coisa que a gente não vai conseguir dar uma olhada no seu mapa. Bom, por isso eu acho que todo mundo deveria fazer o mapa astral que fosse uma vez na vida. Eu não passei por um caminho muito tradicional na minha vida, assim. Eu comecei fazendo aquela coisa de carreira de empresa, fui trainee, acho que Felipe, super meu amigo, gente, então às vezes eu vou chamar de Fê e a gente vai conversar aqui numa boa. Eu ia fazer o cabelo, cortar o cabelo, e a gente conversava muito, porque eu tava naquela vida maçante de empresa que a gente não aguenta mais, e tudo bem, tem gente que é pra isso e tem gente que não, e eu não conseguia, eu sentia que aquilo não era o meu propósito. E aí eu comecei pelo coach, então fui fazendo especialização, chegando no maior nível que você tem de coach, que é Master Coach. Trabalhei muito tempo, mas eu percebi que as pessoas não estavam satisfeitas.
vinha conseguir uma meta, um objetivo, eu ligava depois de 6 meses para fazer um acompanhamento, a pessoa estava mal. Eu percebia que, tipo, elas não tinham conseguido objetivos que tinham verdadeiramente a ver com o seu propósito, com a sua missão. E quando a gente não vai para esse lado, parece que tudo que a gente está fazendo quase está em vão, assim, na vida. Então eu queria coisas mais profundas. Eu fui buscar as técnicas xamânicas, e aí algumas coisas de autoconhecimento, alguns processos de respiração, meditação. E aí, em um determinado momento, eu já estudava astrologia. Eu falei, eu preciso me profissionalizar. Um curso básico, por exemplo, onde eu fiz, que é na HA, Escola de Astrologia, excelente escola. E tenho muito carinho e gratidão por todas as pessoas que me formaram. Leva geralmente 3 anos o básico, tá? Então, assim, o básico 3 anos. Nas minhas contas, eu acho que você demoraria, qualquer pessoa, uns 7 anos para se formar um astrólogo bom aí, entendendo de bastante coisa. Porque a astrologia tem muita ramificação. Tem astrologia política, tem astrologia mundial, que é para falar das coisas que estão acontecendo no mundo. Tem a vocacional, que é para profissão. Tem a kármica, que vai olhar a tua relação com as vidas passadas. Cada uma é como se fosse um ramo, uma especialização ali dentro. Os signos representam aquela parte na astrologia que todo mundo sabe um pouquinho sobre. Por mais que a pessoa fale não acredita em astrologia, alguma coisa do signo ela sabe. A grande questão é que todo mundo tem os 12 signos no seu mapa astral. Os 12, sem tirar nem pôr. Pode ter um signo interceptado, que a gente chama ali, que está entre 2 signos e não está abrindo nenhuma casa, mas todo mundo tem os 12. Por isso que assim, quando você me fala, eu sou geminiano, você é geminiano, eu sou taurino. Isso para mim, numa boa, é pouquíssima informação. A gente não tem como falar quase nada a respeito disso. Você pode ser, por exemplo, um taurino ou um geminiano, que é do elemento ar, o signo do ar, mas aí lá no seu mapa você vai ter uma pontuação para terra, fogo, água e ar. E aí a sua pontuação para terra é mais alta. Então eu estou falando de Gêmeos, um signo de conversa, interativo, social, mas o elemento terra é que ele tem o pé no chão. Então isso não vai te trazer necessariamente a tônica de Gêmeos, entendeu? Então a gente precisa olhar o mapa como um todo. Os signos são formados a partir dos 4 elementos, e aí entender cada um desses elementos é fundamental para você saber o elemento que vitaliza o seu corpo físico, aquele que você tem mais facilidade e às vezes o que pode te faltar. Mas isso não é um problema, como geralmente as pessoas tendem a falar. Aprofundando então na questão dos 4 elementos, a gente tem os signos de terra, fogo, água e ar, e tem um motivo para ter esses 4 elementos. Eu vou falar rapidinho, mas assim, tudo na astrologia tem um sentido. Então, para a gente ter 12 signos, para a gente ter todos os planetas no nosso mapa astral, tudo isso tem um significado, cada coisa milimetricamente. A astrologia tem uma base matemática. Quando a gente vai calcular mapa, a gente precisa aprender a fazer log, antilog, umas coisas que a gente aprendeu lá na escola e que nem lembra mais. Então, é algo bem complexo, assim. Falando dos 4 elementos, eles são formados a partir das forças cinéticas, ativas e estáticas passivas que movimentam o planeta Terra em alguns pontos específicos. Isso vai dar para a gente uma formação de terra, fogo, água e ar. E tudo que está aqui em cima desse nosso planeta veio de alguma maneira de terra, fogo, água e ar. Na psicologia, eles chamam esses comportamentos de fleumático, então tem uma outra nomenclatura. Mas literalmente, terra, fogo, água e ar vão te falar sobre 4 comportamentos. Terra é aquele que está acostumado à praticidade, à realização, à serenidade e à paciência. Ele vai estar manifestado nos signos de terra, que são Virgem, Touro e Capricórnio. Fogo, né? Fogo que está Áries, Sagitário e Leão. É o ativo, impulsivo, dinâmico, às vezes raivoso, mais extrovertido, aquele que está preocupado em viver a vida. Isso tem a ver com o elemento fogo. O elemento ar é o que enxerga o mundo através das ideias, então da racionalização, que conversa, que flui bem entre os muitos pensamentos. Às vezes vai longe, você não consegue pegar, mas é aquele que é interativo, é sociável, conversa, fala, enxerga o mundo literalmente através das ideias. E para a ar, a gente tem Gêmeos, a gente tem Libra e a gente tem Aquário. Lembrando que Aquário é um signo de ar, pensa no Aquário e vê o que vem primeiro, se é o ar ou se é a água. É o ar, depois se enche de água, então Aquário é um signo de ar. As pessoas confundem isso. E aí, por fim, a gente tem a água, que é aquele elemento que está mais ligado à emoção, que na psicologia vão chamar de fleumático. Então, a água é o comportamento emocional, enxerga o mundo através das emoções. Como assim? É absorsivo, é passivo, é aquele que recebe, que pega as características do ambiente, que tem uma memória muito boa, que lembra das coisas que aconteceram lá atrás. O que a gente tem de água? A gente tem Câncer, a gente tem Escorpião e a gente tem Peixes. Basicamente é isso sobre os 4 elementos, mas tem outras coisas que são acrescentadas aos signos,
que vai fazer com que, por exemplo, dentro dos signos de terra, touro, virgem e capricórnio, cada um deles tenha uma diferença no seu comportamento. Então tem uma outra coisa que é somada a esses 4 elementos que vai dar o tom de cada signo, digamos assim. Bom, eu sempre sou a favor de você fazer seu mapa astral. Não sou muito a favor de fazer insight, e isso não é para vender mapa, você pode fazer com qualquer astrólogo, mas desde que ele faça uma coisa que é super importante. Gente, a cada 4 minutos o céu anda 1 grau. 1 grau pode mudar um planeta de casa, pode mudar o seu ascendente. Quanta gente vem consultar e acha que o ascendente é Áries, quando vê não, estava no último grau de Áries, e aí com 4 minutos que você retifica ali no horário de nascimento, muda para o próximo signo. E a pessoa lê o horóscopo a vida toda errada. Então, eu sou super a favor de você fazer, faça em qualquer site, para que você tenha o mínimo de conhecimento, para entender mais ou menos como funciona, porque você também pode não gostar e tudo bem com isso, mas eu sempre recomendo vir no astrólogo por conta da retificação natal. O que é isso? A gente nasceu, tá, gente? Eu tô falando que eu sou aqui de 88, mas quem é mais velho ou mais novo, às vezes nasceu em cidadezinha no interior, a gente tem os horários todos assim, redondos, sabe? Meio-dia 20, meio-dia 30, meio-dia 40, meio-dia 50. E não é assim, né? A pessoa pode nascer do meio-dia 55, ou 1h12. Esses 4 minutos, que a cada 4 minutos o céu anda 1 grau, faz muita diferença nas previsões da pessoa e no posicionamento das coisas. Então, como eu falei, pode mudar ascendente, pode mudar planeta de casa, mas nas previsões isso vai fazer com que, se eu corrigir esse teu horário bonitinho e saber que ao invés de nascer meia-noite 10, você nasceu meia-noite 6, eu vou fazer as suas previsões baterem mês a mês, cravadas. Se eu não faço isso, as suas previsões podem, por exemplo, dar 3 meses de diferença. Às vezes, quando o horário está muito errado, 1 ano. Aí não vale, né? Para você ter consciência e tomar as ações ali no sentido. E como é que funciona isso? A gente pede alguns fatos relevantes da vida da pessoa. E a gente cruza esses fatos com a linha do tempo da astrologia. E aí retifica esse horário, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. Quando a gente nasceu, o relógio era analógico, então podia estar 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, não era digital, igual é hoje. E a gente não sabe ainda até hoje se a gente marca horário, quando a criança sai da mãe, quando o quarto cordão umbilical, tem aí um erro nesse sentido. Então, quando você faz um mapa no site, ele não faz essa correção. É uma técnica chata, mas geralmente a gente tem que ir no astrólogo para fazer. Por isso que eu sempre recomendo ir no astrólogo mesmo, numa boa, em qualquer outro, mas que faça a retificação natal. Eu queria agradecer todos, todas por terem ouvido aqui, por terem visto isso. Eu estou absolutamente à disposição para a gente conversar, para você agendar seu mapa astral ou para me mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida. As redes sociais, tem o Instagram, Jander Gomes Astrologia, a página no Facebook, a mesma coisa. Agora eu estou começando um canal no YouTube, vou fazer, estou criando vergonha para fazer, porque para mim é uma dificuldade imensa estar na frente de câmera falando as coisas. Apesar de ter tido uma primeira formação profissional em teatro, hein, gente, como ator mesmo. Mas, gente, super obrigado aí por terem assistido. Fê, muito obrigado pelo convite, por poder falar com você. Você sabe que as nossas conversas são sempre muito boas e é isso. Espero que todos vocês, todas tenham tirado suas dúvidas. Estou aqui à disposição, tá bom? Super abraço, super beijo para todo mundo.